A paz do Senhor Jesus. Todos vocês que mais nesse dia santo e precioso que fez o Senhor e nos concedeu dele participar, juntos, neste momento, em união, em comunhão, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia 16 de abril de 2023, a nossa reunião para o culto ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. Vamos iniciar a nossa reunião com a nossa oração. Ó Senhor Jesus, ó Deus Criador, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que sabe e conhece todas as coisas, nada lhe é oculto, e Senhor meu Pai, por esses momentos em que podemos compartilhar a Tua palavra com esses Teus filhos, com aqueles que nos veem e nos ouvem através deste meio de comunicação, ó Deus Santo, fala com cada um de nós através desta preciosa palavra que temos para compartilharmos juntos nesta noite. No nome de Cristo Jesus, que Teu Espírito Santo continue falando no nosso coração, para que possamos compreender com alegria esta palavra, porque é a Tua palavra, e a Tua palavra é santa, justa e boa, e ela é que conduz à vida eterna. No nome de Cristo Jesus, te pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor aceite a oração, atenda ao pedido desses que buscam a Ti. Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que pode fazer tudo aquilo que para o homem é impossível. Mas confiando na Tua graça, na Tua misericórdia, poderemos receber de Tuas santas mãos tudo aquilo que necessitamos para o nosso viver diário. No nome de Cristo Jesus, cada lar e cada família seja abençoada por Ti. E nós Te agradecemos, honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Então, após uma semana de muita chuva, mas graças ao nosso Deus, hoje já tivemos um tempo um pouco melhor e pudemos então adiantar aqui algumas coisas. Mas, segundo a misericórdia do nosso Deus, nós temos mais uma vez um texto pequeno, um texto curto, mas de tão grande importância. E eu coloquei como tema para a nossa pequena e breve meditação, o nosso tema é honrar, amar e temer, que é baseada no nosso texto, que está na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Então, Pedro escreveu esta carta. Como seria como uma carta, não é direcionada a nenhuma igreja, mas ele diz, são várias as traduções, mas o conteúdo é o mesmo, que diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, honrai acima de tudo ao nosso Deus e a todos os nossos semelhantes. Amai a fraternidade ou o amor fraternal entre os irmãos. Temei a Deus, sim, acima. O temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria que o homem pode adquirir. E honrai ao rei, que ele então estava vivendo numa época de rei, apesar de ser um rei muito mau, mas ele escreveu honrar ao rei. E nós temos então as nossas autoridades também para honrar. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. O primeiro hino de número 151, que diz, fala Deus. Fala Jesus querido. Fala Deus é o refrão. Ok? Então, fala Jesus querido. Ok? 1, 2, 3. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim.
meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para as tuas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me, fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, porque nos ouve, nos responde, nos atende, nos abençoa imerecidamente. Nenhum de nós merece. Graça tão maravilhosa de nos abençoar também com mais uma semana que se passou. Algumas dificuldades, sim, mas o Senhor nos concedeu chegar até aqui e, com certeza, todos esses que estão aqui neste momento juntos e todos aqueles que nos veem têm sempre um motivo para agradecer ao Senhor. Muitos são os motivos. O nosso segundo hino, de número 196.
uma flor gloriosa. Amém? Então, a rosa de Saron, como está na palavra do Senhor. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Ele é. E eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Então, eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim, para você e para nós é Jesus. Dependemos inteiramente dele, da sua infinita graça para com todos. Agradecemos ao nosso Deus, porque podemos louvar ao Senhor. Ele nos dá o ar que respiramos, para que possamos produzir som através das nossas cordas vocais. E o Senhor é aquele que cuida de todos os detalhes, de todos e todos na vida de cada um de nós. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e cada um desses irmãos também tem com certeza algo que agradecer da parte do Senhor. Só gostaria que os irmãos, então, orassem em favor daqueles irmãos que algumas vezes não podem estar conosco, mas o Senhor esteja ali abençoando a cada um, onde estiver. Também pelos nossos familiares,
principalmente aos nossos netos, que o Senhor esteja continuamente guardando, protegendo e livrando, porque até aqui nos abençoou o Senhor. Eu creio que cada um desses que estão conosco depois poderá acrescentar algo à nossa reunião, ao nosso culto. Mas somos gratos ao Senhor. E depois, com certeza, a irmã Mico também tem mais informações. Vamos aqui com os nossos irmãos que estão aqui à nossa esquerda, começando com nossa irmã Simone Uemura. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer por mais uma semana que estamos juntos, orando e louvando ao Senhor. Graças a Deus. Eu quero pedir uma oração para que o Cauro volte em segurança, porque ele está fazendo uma viagem a trabalho e agora ele está na estrada voltando para cá. Então que ele e o Sakamoto-san voltem em segurança. Amém. E só agradecer a Deus por tudo mesmo. Muito grato, então. O Jolinho sempre trabalha com certeza em horários que não são muitas vezes favoráveis, mas o Senhor o tem abençoado e a irmã Simone, então, agradece ao Senhor. Também as vossas orações em favor desse nosso irmão, que nesse momento está, então, regressando de uma viagem a trabalho. Hoje contamos com a nossa irmã Bianca. Irmã Bianca, por gentileza, tem algo a nos informar? Amém. Eu queria pedir oração pela minha tia que faleceu essa semana, irmã do meu pai. Depois de 5 anos de luta contra o câncer. Eu não a conheci pessoalmente, mas sei que era uma pessoa de Deus, trabalhou muitos anos no Exército da Salvação. A ajudar. A esposa Yoshiko. E que ela descanse em paz. Amém. Então, muito grato, Bianca. Então, lembrem-se dos entes queridos, nosso irmão Namba, que está aqui conosco. A irmã dele faleceu, então, no Brasil. E os demais familiares que estão no Brasil, que possam ser consolados pela presença do Espírito Santo e que o Senhor coloque pessoas que querem realmente ajudar aquela família neste momento de dor. Irmã Luzinete e irmão Alexandre Bonetti, por gentileza, Santa Catarina. Paz do Senhor. Paz do Deus Senhor. abençoe. Também agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor juntos, né? Glória a Deus por uma semana que passou e uma que se inicia. Deus é fiel. Amém. E também quero continuar pedindo oração pela minha família, né? Pelos meus pais e também por um projeto que a gente tem e também para que o Senhor possa estar abençoando o nosso país. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Muito grato, Luzinete. A irmã Luzinete, sempre reiterando o desejo do coração de estarmos orando em favor da nossa nação, dos dirigentes da nossa nação, e que o Senhor esteja ali abençoando também os familiares da irmã Luzinete. Aqui à minha direita, com Nishimura Kyodai e irmã Maria. Konbanwa. 昨日は散々で、56と月曜日にが出るというで、薬は飲んで、ある程度、痛みは取れたけども、Irmã Maria. Não dá pra, acho que está longe, não tá? O celular. Então, ele ontem Amém.
estava com muita dor de garganta, ele ligou para mim. Aí ele fez exame caro, e vai sair resultado na segunda-feira. Mas como era já 13 horas de sábado, já não tem nem uma clínica, nem tem nenhuma clínica, né, que atende, né? Então ele foi em Shibuya, eles fazem de graça, né? Tem várias que faz de graça o exame até às Graças a Deus. 19 horas. Amém, Jesus. Muito bom. Só De tem graça. horas. O exame até às 22 horas, mais ou menos, faz o exame. Ok. É de graça. Então vamos orar então, irmã Maria. E ele está melhor, ele tomou anti-inflamatório. E ele não teve febre. Mas corona, Deixa não adianta. tá com dor de Não garganta, mas não tá Não dá para escutando escutar. direito. Então, muito grato, irmã Maria. Anderson e Keiko, por Que eu gentileza. falo, mais ou menos. A paz dos irmãos. Amém. Ok. Só temos a agradecer, graças a Deus. Como sempre, nós só temos a agradecer. Agradecer pela oração dos irmãos, que meu tio fez a operação essa semana, já se encontra em casa. Oh, aleluia. Graças a Deus, deu tudo certo. E hoje a gente visitou aquele nosso amigo Antônio, que também fez a operação aqui. Ele está melhor, está bem, já está bem recuperado, mas ainda não voltou a trabalhar. Para que Deus estenda suas mãos sobre a vida dele, né? Sim, ó Deus. É o que pedimos. Amém. Hoje não é aniversário do teu pai? Não, foi segunda, terça, Não é dia 10. 16 de abril? Não, meu pai é dia 10. 10, então é. O zero virou um 6. Ela queria comemorar hoje de novo. Amém. Muito grato, então. Irmão Melvin. Keiko, desculpa. É o mesmo pedido. Amém. Então, os familiares da Keiko, Natalino, Otília, gente boa, que também carecem das nossas orações e nós carecemos das orações deles também. Agradecemos. Muito bem. Irmão Melvin Santana e a esposa Renata e a filha Débora. Paz, irmãos, tudo bem? Semana muito, muito, muito abençoada, então a gente tem muitos motivos para agradecer o nome do Senhor. Ontem a gente, era o dia chuvoso, à noite a gente foi ali com a irmã Maria, esteve ali jantando com ela, foi bem bacana até a noite. Mas nessa semana a gente conseguiu passar na prova da carteira de habilitação aqui no Japão, então a gente conseguiu transferir as carteiras. Eu fiz a minha prova de manhã, refiz à tarde, eu fiz carro, tanto eu quanto a Rê fizemos provas em carros manuais, e de manhã eu fui o único que passou entre carros manuais e automáticos, o pessoal estava fazendo transferência, eu fui o único que passou. E à tarde, a Renata era a única mulher fazendo o exame de veículo manual, né? Ela foi a única que passou também. Aleluia. Então, assim, a gente está muito, muito feliz. A gente sabe que não é só por mérito nosso, né? A gente também se esforçou, a gente foi lá fazer as aulinhas, mas também foi graça e mérito do Senhor que pôde estar ali com a gente, dando calma, dando tranquilidade para a gente poder fazer a prova. Então, a gente tem mais essa bênção, mais essa evolução aqui no Japão. O vô da Rê também, graças a Deus, está em casa. Vai aguardar em casa, ele vai precisar fazer uma cirurgia de ponte de safena. Não, Cateterismo, perdão. Sim. Mas está aguardando em casa, está estável, está bem. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o velho está em casa. Está bem, está estabilizado. Amém, parabéns. Esses motivos, agradecer a Deus, porque Deus tem sido fiel conosco em tudo. E também, mesmo de longe, também abençoou nossos familiares lá no Brasil. Amém. Assim, como eu escrevi para o irmão Melvin, né? Como é bom servir ao Senhor. Aí aparece a diferença, não? Porque muitos, não sei nem até o meu caso, apesar de dirigir, de ter a melhor carta do Brasil, mas eu creio que eu não passei na primeira vez. Porque a gente, principalmente os que já dirigem muito tempo, tem os seus clássicos defeitos. Então, o eu
fica difícil de tirar, mas pela misericórdia do Senhor, então ele também nos concedeu, não sei se foi a terceira, a segunda, não sei dizer, nem sei se foi a primeira, já não lembro mais, mas a primeira com certeza não foi. Vai bater na seta e para-brisa. Isso, aquelas liga. Ah, essa é clássica, essa é clássica. Né? Você vai entrar para onde? Tá chovendo, irmão? Não, não tá chovendo. Aí não é que eu queria entrar à direita. Isso aí é. Ah, isso é. Mais benção pura, glória a Deus. Deus é bom, o diabo não presta, pastor. Ô, glória. Oi? Por favor. Deus é bom e o diabo não presta. Então, Isso, foi a resposta. Deus é bom e o diabo não presta. Tem que completar a frase também. Amém. Deus abençoe. Irmã Renata, algo? Então, já falou tudo, é só agradecer a Deus mesmo pelas bênçãos que Ele está nos concedendo e pelos meus familiares lá no Brasil. Deus tem cuidado de tudo, é só agradecer mesmo. Muito grato por vocês também, né? Sempre estar conosco. Que Deus abençoe. Irmã Mico, então, por Bom gentileza. dia, boa noite, a paz. Complementando um pouco o que não entendeu lá da irmã, da Luri, da minha irmã, meu cunhado esteve com dor de garganta ontem à tarde, foi para então tinha uma clínica aberta, foi fazer o exame, o PCR foi feito e só vai dar o resultado amanhã, né? Então, vamos orar. E a nossa neta, as duas netas nossas da minha filha, passou com febre altíssima, até de 40 graus, a maior, a Manarro, e a menor com 38,8 graus. Irmãos, toma cuidado, porque a corona tá pegando ainda. Mas no caso delas, você não contou melhor. Né? Mas no caso delas... No caso delas, deu negativo. Deu Aleluia. negativa, então, é isso, né? Uma febre devido a alguma virose, mas não essa, é outra. E agradeço muito a Deus pela data de hoje, a pedido de uma família japonesa, tive que ir de emergência até Ibaraki, percorremos uns 350 quilômetros desde cedo e graças a Deus cheguei no horário do culto. Em nome de Jesus, agradecida. Amém, Jesus. Amém. Então, muito gratos. Então, então vamos juntos orar ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e também Ele, com certeza, se alegra em abençoar a cada um dos teus filhos, e temos visto e temos ouvido que o Senhor continua e permanece fiel e tem nos abençoado. Tá? Não somente esses que estão dando esse testemunho, mas eu sei e eu tenho certeza que aqueles que nos veem através da internet têm uma bênção ou mais que várias bênçãos para contar, recebidas das mãos do Senhor. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor não desampara. Consegui falar para fazer a tradução para 6 pessoas. Ah, sim. A irmã Mico, então, esteve pela manhã no outro estado, porque foi fazer tradução para 6 pessoas que vieram da Bahia. Do Brasil, Pernambuco e Bahia. Pernambuco e Bahia, parentes de uma família amiga nossa, da Granja, né? Isso, uma família japonesa que não teria como conversar com eles, porque eles vieram de lá e não falam japonês quase nada e inglês também pouco. Mas vamos orar então. Ó Altíssimo e soberano Deus, conhecedor de todas as nossas necessidades, e o Senhor tem nos abençoado, suprido todas as nossas necessidades. O pão e alimento de cada dia não tem faltado na nossa mesa, na mesa dos teus filhos. O alimento necessário o Senhor tem nos concedido, o que vestir, onde morar, o nosso ir, o nosso voltar. O Senhor tem abençoado o trabalho das mãos de cada um desses teus santos. Com certeza, o Senhor permanecerá conosco, pois Tu és Deus fiel, aquele que tem a certeza no coração de que está servindo a um Deus vivo, com certeza serve a um Deus vivo com alegria, com temor, com tremor, diante da Tua grandeza, sabendo que Tu és aquele que pode todas as coisas, e nós reconhecemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e dependemos inteiramente desta graça abundante e maravilhosa. Que o Senhor esteja atendendo ao pedido do coração de cada um desses teus filhos. Que a Bianca, Senhor Pai, com a perda da tia, que o Senhor esteja abençoando os caminhos desta jovem, aos familiares da tia, aos familiares do pai, aos familiares que estão no Brasil, aos familiares que estão aqui. Que o Senhor esteja também abençoando
consolando, alegrando e concedendo a tua palavra àqueles que ainda não têm esta certeza da salvação e da vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A irmã Luzinete reitera os pedidos do coração, o desejo da tua filha de abençoar os familiares, que o Senhor esteja concedendo, ó Pai, por misericórdia, no momento oportuno, a resolução deste propósito, dessa dificuldade que eles têm enfrentado durante esse tempo. Também pela Janete, pelo Lária, a família da Janete, do Donizete, nosso irmão, pastor José Ronaldo, a irmã Santina, continua abençoando, assim como a nossa nação, os dirigentes da nossa nação, aos irmãos em Cristo da nossa nação, que tu estejas ali, assim como te pedimos a tua presença, abençoando os dirigentes dessa nação e de onde estiverem os teus filhos, ó Pai, que sejam guardados, protegidos por ti, não importa se estão aqui em Portugal, no Brasil, o Senhor, onde estiverem os teus filhos, o Senhor ali está para abençoar. E as tuas bênçãos com certeza não trazem dores, e sim alegria e paz no coração. Te bendizemos e te agradecemos também pelo nosso irmão Anderson, aos familiares do Anderson, ao amigo do Anderson, ao qual o Senhor tem abençoado, que o Senhor restaure plenamente e que a palavra do Senhor chegue até ele com poder e autoridade e ele possa reconhecer que foi restaurado e restabelecido pelo Senhor. E nós te pedimos a tua presença na vida também desta pessoa que não conhecemos, mas o Senhor sabe e conhece. Assim como os familiares do Anderson, que estão ali em São Paulo, os familiares da irmã Keiko, continuam aguardando, abençoando no nome de Cristo Jesus. Ao nosso irmão Melvin, ao seu lar, à sua família, juntamente com sua esposa, a irmã Renata, aos familiares da irmã Renata, esses dois teus filhos que receberam as bênçãos nesta semana, mas tantas outras bênçãos também foram recebidas no nome de Cristo Jesus, nós sabemos. Assim como a Débora, esta jovem, que o Senhor esteja abençoando os seus estudos, a cada passo desta família, no nome precioso de Cristo Jesus. A um irmão Nishimura, que o Senhor esteja guardando, protegendo, e que ele possa estar reunidos na tua casa no próximo domingo, querendo o Senhor, permitindo que esse teu filho, que assim como a irmã Maria, possam estar na tua presença, no nome de Cristo Jesus, porque o Senhor o guardará, o protegerá, o livrará, e somos testemunha desta preciosa presença na vida deste casal, na vida de cada um desses que nos ouve, que nos atende. Sim, ó Pai amado, o avô da nossa irmã Renata, o Senhor vai restaurar plenamente e que ele possa passar por essas dificuldades, conhecendo e sabendo que a tua mão forte está ao lado dele e que o Senhor pode fazer tudo aquilo que a medicina não pode, que a ciência não resolve, mas confiamos e cremos em ti, por isso nos dirigimos a ti, em nome de Cristo Jesus. Sim, ó Deus e Pai, os nossos familiares próximos, os nossos familiares distantes, a Miliane, ao seu lar, a sua família, ao seu esposo, os familiares do Chode, que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa, guardando e protegendo. Sim, ó Deus e Pai, a família Orimo, que o Senhor esteja abençoando e que eles possam conhecer a tua palavra, no nome de Cristo Jesus. A cada um desses que nós temos mencionados, aqueles que não podem estar conosco também, que o Senhor esteja ali abençoando. Não porque merecemos, mas porque continuaremos confiando que a oração pode em muito, e muito pode em seus efeitos. No nome de Cristo Jesus, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito grato, meus irmãos amados, por nossos momentos de oração também. Aqui vamos tentar, então, estudar juntos o que o apóstolo Pedro, eu vou trocar toda hora Paulo, só fala Paulo. Não, aqui é Pedro. Nós conhecemos que Pedro, evidentemente, sempre foi uma pessoa assim mais destacada, mas ele também depois, com certeza já depois de alguma vivência, então escreve
estas, eu vou chamar de cartas, mas são para nós essas cartas, na verdade, não? Ou seja, aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina é que o que devemos fazer, então, por meio da nossa vida cristã? O que devemos? Epístola, sim. Não é carta. Mas para nós é como se fosse uma carta endereçada a cada um de nós. Não é carta. Carta é aos Colossenses, aos Hebreus, aí é de Paulo. Então, por meio da nossa vida cristã, nós devemos honrar devidamente a todos os homens. Todos eles, independente da nacionalidade. Mas alguém poderia dizer, todos? Sim, a palavra de Deus está dizendo todos. Tá? Por quê? Porque se honrarmos devidamente a todos, assim o nosso cristianismo vai fazer calar a ignorância dos insensatos, que é o que está escrito no versículo 15 deste mesmo capítulo. Então, para que cale a boca, para que não venham a falar mal, porque quando alguém comete algo errado, se é uma pessoa normal do mundo, vamos dizer assim, ninguém fala, aquele mecânico, aquela enfermeira ou aquele médico cometeram isso ou cometeram aquilo. Mas quando é um cristão, é um pastor, é um cristão, ele fala, aquele crente fez isso. Ele não chama ele pelo nome nem de outra forma. Já fazem aí uma acepção de pessoas. Então, é para que esses ignorantes da palavra do Senhor, desses insensatos, incrédulos, não venham a falar aquilo que muitos homens, com certeza, também têm deixado, dado um mau testemunho. Por isso, devemos honrar devidamente. Todos, evidentemente, também, todos nós somos pecadores, mas não podemos esquecer que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É ladrão, mas foi feito à imagem e semelhança de Deus. É prostituta, mas também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, ser uma pessoa que respeita o seu próximo é bom e é correto diante de Deus. É mandamento. Não está escrito na Bíblia que se possível for. Não. Devemos dar o devido respeito a cada uma no seu devido grau. Não devemos fazer acepção de pessoas e, principalmente, e muitas vezes, pela idade, o que fazemos, esse aí já cabeça branca, já não sabe mais nada. E eu é que sei tudo, porque eu já tenho 30 e poucos. Só que cabeça branca como nós, um dia teve 30 e pouco também. Tá? Então, não fazer acepção de pessoas devido à idade. Claro que muitos já passaram da idade de ter um bom discernimento. E isso devemos também ter em consideração. Ou, muitas vezes, fazemos acepção de pessoas pela posição social, daqueles que interagem conosco ou não. Então, não posso fazer essa acepção. Sei que muitos fazem acepção de pessoas, mas não está correto diante da palavra de Deus. Creio que até eu também faço acepção de pessoas, mas não é. Estamos aqui para aprender o que a palavra de Deus nos ensina e praticar, se assim for possível, mas que é um dever, Então, não posso desprezar alguns e favor de privilegiar outros. Porque aquele é mais novo, eu vou trocar, eu vou passar esse para cá, esse para lá. Isso é muito normal. Claro, quando a pessoa já não desempenha aquele trabalho corretamente, a empresa troca ele olha, desculpa, mas você não consegue fazer isso aqui, vamos dizer, você tem que fazer isso aqui em 10 minutos. Ele demora 20,
ele vai ter que colocar 2 funcionários para fazer o mesmo serviço que um outro faz em 10 minutos. Então, ele não é rentável para a empresa, ela manda ele embora. Então, faz acepção de pessoas, mas ou muda de setor até que ele não. Então, estamos vivendo isso em todo o tempo na empresa que trabalhamos. Se não reciclamos direito, somos passados para trás, porque sempre vamos encontrar alguém melhor que nós. Mas não podemos fazer esta acepção de pessoas privilegiando alguns em detrimento de outros. Claro que muitas vezes as pessoas aqui são descartáveis no local de trabalho, ou talvez em todas as partes do mundo. Então, Cristo se fez semelhante aos homens. Temos na palavra de Deus que foi nascido de mulher, esvaziou-se a si mesmo, então ele se fez semelhante aos homens. Não foi homem como os homens, que é nascido de um pai e de uma mãe, mas ele se foi semelhante aos homens. Então, portanto, não devemos desonrar e sim ter a devida consideração para com os humildes. Pessoas que muitas vezes são humildes, não têm muito estudo, muito conhecimento, e também com os menos favorecidos. Devemos ter a devida consideração para com os menos favorecidos, porque eles está numa situação difícil. Algo ocorreu no passado. Então temos que ter consideração e verificar. E também até com os arrogantes, o que nós encontramos muitas vezes. E aí, claro, você fala 1, 2, 3, 10 vezes, aí nós acabamos deixando de lado. O que não deveria ser assim. Deveríamos tentar entender por que essa pessoa é daquela forma. Até então, devemos ter a devida consideração. Claro, nós temos consideração pelas pessoas que estão num cargo muito acima de nós. E aqueles que trabalham na mesma empresa e têm o mesmo nível que o nosso. Ou aquele que tem um nível inferior ao nosso dentro da empresa. Saiu na rua, não tem empresa. Na rua, somos todos semelhantes. Então, dentro da empresa também deveremos tratar todos igualmente. Então, não é porque chegou o dono, então, que eu vou me encurvar diante do dono só porque ele é o dono. Então, não podemos fazer assim, mas vou ter que dar a devida atenção, a devida reverência a ele. Então, devemos dar a cada um a honra que lhe é devida. Nem mais, nem mesmo. Quer sejam autoridades sobre nós ou não. Muitas vezes ele não é autoridade sobre nós, mas também são nossos irmãos em Cristo, fazem o trabalho da obra, então vamos honrá-los também. Então, neste capítulo, o apóstolo Pedro nos ensina que os cristãos devem prestar obediência às lideranças instituídas por Deus. No capítulo, não só neste versículo, o capítulo todo. Então, obediências à liderança. Toda liderança, todo líder é instituído por Deus. Deus não sabe todas as coisas? Sim. Deus não está no controle de todas as coisas? Sim. E por que ele colocou uma outra pessoa lá como líder, como na liderança, e não colocou eu? Por alguma razão e algum motivo, então. Então é ruim de serviço, como diz a patroa. Então colocou o outro e não colocou eu? O que eu posso fazer? Então eu tenho que ser o quê? Ser obediente à liderança, naquilo que se refere ao nosso local de trabalho, por exemplo. Ou aquele que está liderando um trabalho dentro da igreja. Então, para que a nossa forma de agir seja para glorificar a Deus. Isso, se eu fizer algo que vai contra aquilo que o Senhor instituiu, eu já estou sendo desobediente. E essa atitude desobediente não vai glorificar a Deus. Vamos chamar a cada um de nós de rebelde, crente rebelde. Então precisamos estar sempre atentos. Que a nossa dedicação à obra de Deus seja marcante. Então, trabalhar na obra de Deus, sim, e sirva de modelo para outros cristãos. Então, isso é que glorifica a Deus, isso é que
exalta o nome do Senhor. Não é para exaltar o meu nome. Se for para exaltar o meu nome, eu já não vou ganhar mais nada no reino de Deus. Já ganhei tudo aqui. Não é para que o nome do Senhor seja engrandecido, tanto por aqueles que estão de dentro, como a palavra de Deus diz, como aqueles que estão de fora. Então, esses nossos comportamentos convencerão os infiéis de quê? De que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, são reais. Não é que é eu posso, olha, aquele irmão é isso ou aquele irmão é aquele. É a misericórdia de Deus, o amor de Deus sendo utilizado, sendo usado através daquela pessoa. De nós mesmos nós não temos nada. Nem amor, nem misericórdia. Tudo vem de Deus. Então vai servir de um poderoso testemunho para a conversão daqueles que não creem. Porque eles vão sempre estar olhando aquilo que nós estamos fazendo, realizando. Eles não estão preocupados com aquilo que nós falamos. Muito mais preocupados estão com aquilo que nós vivemos. Então, ser educado com todos, amai aos irmãos e temei a Deus, que é o nosso primeiro. O nosso segundo item é amar aos irmãos incondicionalmente, ou seja, algumas traduções, amor fraternal. É aquele amor sem impor condições. De preferência, e se for possível, como Jesus nos ama. Aí fica um pouco difícil, né? Porque Jesus pegou a lei e ainda apertou um pouquinho mais. Então, amar aos irmãos incondicionalmente. Esse amor não é um amor sentimental ou emocional. Esse amor sentimental ou emocional é esse amor de pai, filho, marido e esposa. Não. Então, não é esse. É um amor obediente à palavra. A palavra diz que é para fazer desta forma, então eu vou obedecendo a palavra, eu vou fazer dessa forma. Vou amar o meu inimigo até se for necessário. Então, esse amor obediente como um ato de vontade e desejo no bem-estar do outro. Não é no meu bem-estar ou por algum interesse paralelo que eu vou gostar mais daquele irmão ou gostar menos daquele outro. Aí já está errado. O propósito já não agrada a Deus. Então, por ser um desejo, um amor incondicional, deve ser praticado, mesmo que não seja retribuído nada em troca. Ainda que eu não receba nada em troca. Mas você fez isso para aquela pessoa, você perdeu tempo. Amém. Perdeu tempo, ou perdeu dinheiro, ou perdeu qualquer outra coisa. Mas é porque eu tenho um amor que a palavra de Deus manda eu praticar e ele quer o bem-estar do outro. Então, deveria ser assim. Assim que pudermos fazer, façamos desta forma. Amar com base na decisão da vontade. Então, eu tenho a vontade, a palavra de Deus transforma o homem e eu passo a ter esta vontade. Essa vontade é um mandamento que Jesus disse, amar até os nossos inimigos. O que é difícil? Para mim, 99% está meio difícil, mas ainda tenho uma esperança de amar os nossos inimigos. Muitas vezes as pessoas querem nos destruir de alguma forma ou não. Mas até esses nós devemos amar, porque a palavra de Deus nos recomenda? Não, a palavra de Deus nos ordena amar aos nossos inimigos. Jesus é quem disse. Então, o amor ágape, este amor incondicional, leva aos cristãos controlado pelo Espírito Santo, certo? Controlado pelo Espírito Santo, a manifestar ao próximo o mesmo amor com que somos amados por Deus. Senão, fica difícil. Vai ser um amor interesseiro, um amor com algum outro interesse. Então, ele viu na palavra de Deus, é um mandamento, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, aí vamos manifestar esse amor ao próximo.
E assim ele vai ver que é o amor de Deus através de nós, não é amor nosso. Tem sempre que deixar isso bem claro, que nós não fazemos nada por nós mesmos, mas sim o Senhor faz através de nós. Então, temer a Deus significa, que é o nosso terceiro, temer a Deus significa reverenciá-lo e adorá-lo como Supremo Criador, como nosso Salvador, como nosso Consolador. Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, Deus Salvador, Deus Espírito Santo, nosso Consolador. Então, essa é a nossa referência. É temer a Deus, significa isso. E isso deve tornar-se um hábito na nossa vida. Não é de vez em quando. Tem que ser hábito, igual tantos outros hábitos que nós temos e que fazemos muitas vezes até sem pensar. Então, este é o nosso temor, ter um autêntico temor a Deus. Por quê? Pois ele é santo e nós pecadores. Mas sem medo da sua santa e reta justiça. Deus aplica a sua retidão, a sua justiça? Sim. Ele vai aplicar sobre tudo aquilo que eu faço? Sim. Mas eu não devo ter medo dessa sua justiça, porque ele é justo. Então, se eu fizer aquilo com o coração temente a Deus, e eu errar o meu alvo, o Senhor está vendo o meu coração. Ele errou o alvo por outra situação, por outro motivo, por outra razão. Mas o que ele tinha no coração era agradar ao Senhor. Então, essa justiça é aplicada. Também. O Senhor não tem nenhum queridinho dele que vai passar assim a mãozinha na cabeça e falar, não, esse não. Então, é somente quando Deus toma o seu devido lugar na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente. Então, espírito, alma e corpo. Então, quando o Senhor toma o devido lugar, não é 20%, 10%, é de domingo de manhã, domingo à noite, só, depois de segunda a sexta, deixa acontecer o que quiser. Não. Então, quando ele toma o seu devido lugar na nossa vida, 100%, entregamos na mão dele o que nós devemos fazer e pedimos a orientação do Senhor. Então, passamos a não ter medo ou pavor do seu juízo. Então, nós temos no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, a direção do Senhor. Então, por que eu vou ter medo ou pavor do juízo? Não preciso, pois nós temos a certeza de que somos salvos por Cristo Jesus, ou não? Então, se somos salvos, não temos este medo, ou então, como alguns têm, até pavor. Fala que vai para o inferno, ele nem dorme de noite. E o inferno está lá, sim, não é imaginário, não. Então, e se sentimos algum medo, não é tanto por causa da punição ao pecado, porque sabemos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu, e creio que todos, né, nós sentimos algum medo, mas por causa da sua desaprovação quando fazemos algo errado. Então, nós fazemos algo errado, o Espírito Santo já rapidamente, instantaneamente fala, você fez algo errado lá atrás. Volta lá e conserta. Então, o nosso medo é porque eu fiz algo que Deus desaprova. Então, desta forma, eu tenho que, evidentemente, ser orientado pelo Espírito Santo. Se eu não for orientado pelo Espírito Santo, eu xingo o motorista no farol lá atrás e sem novidade. Eu continuo vivendo, não fiz nada demais. Só xinguei a mãe dele. Ou dei uma fechada, porque ele me deu uma fechada lá atrás, e também eu vou revidar, porque... Então, não. Essa punição do pecado, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus morreu em nosso favor, em nosso lugar. Então, por que eu vou ter
ter medo da punição desse pecado. Isso também não me incentiva a pecar e falar, não, mas Jesus já pagou. Isso aí já é outra história. Isso não tem na palavra de Deus. Então, mas muitas vezes nós sentimos, eu creio que todos, nós sentimos no nosso dia a dia, então, quando fazemos algo errado. Por quê? Porque olha, isso desaprova ao Senhor. O Espírito Santo imediatamente fala. E então, não, devemos nos consertar imediatamente, pedir perdão ao Senhor e, com certeza, sermos perdoados. Então, uma conclusão que podemos tirar desses pequenos minutos é a vida do cristão, então a nossa vida como cristãos deve refletir o nosso relacionamento com Deus. Está mal com Deus? Está mal com os homens. Está bem com Deus? Estará bem com os homens. Porque o Senhor trabalha em nós. Temos o Espírito Santo que nos ensina. Então, a nossa vida deve refletir tanto o nosso relacionamento com Deus, como também o nosso relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Então, se é afastado de Deus, como é que vai ser próximos aos irmãos? Se é afastado dos irmãos, como é que vai ser próximo das pessoas do local de trabalho? Como diz, ele chuta até o cachorro. Não tem nada a ver com isso. Por quê? E ele já não leva uma vida cristã que está com um relacionamento correto com Deus, que é acima de tudo. E depois com os nossos irmãos, como Pedro escreveu, e também como o nosso próximo. Então, portanto, todas as pessoas que temos contato, direto ou não, nós devemos o devido temor. Então, ter o devido temor ao Senhor, também à sua palavra, bem como o respeito e admiração aos nossos superiores. Isto é dever, não é opcional. Aos nossos familiares, que muitas vezes são chatos, ou seja, eu sou chato para os outros, e também com os nossos entes queridos. E não deixando de nos esquecer dos nossos irmãos em Cristo, quer seja da denominação A, da denominação B. Quer seja um cristão chato, ou um cristão ranzinza, ou um cristão rebelde, eu tenho que ter o amor de Cristo para com ele, sem, de forma nenhuma, ser conivente com o seu estado pecaminoso. Se está em estado de pecado, se é pecaminoso, eu tenho que veementemente falar para ele, aí está errado, isso não está de acordo com a palavra. Isso não significa que nós seremos superiores a ele, mas devemos fazer isto, admoestar a pessoa, exortar, se assim for. E se nós também estivermos na posição de poder exortar alguém. Então, só para terminar, quando Pedro disse que era para honrar ao rei, então, como ele vivia numa época do rei Nero, se eu não me engano, nesta época que ele está falando, se eu não me estou equivocado, era de Nero. E Nero, então, foi um dos maiores carniceiros de todos os tempos. Apesar disso, então, ele está dizendo que era para o quê? Honrar ao rei. E que em muitas situações já, aqui mais para a Idade Moderna, alguns séculos atrás, então, existiram reis e governantes, e até hoje existem governantes que nós sabemos que são completamente contra os princípios cristãos. Mas o que é que eu tenho que fazer? Jogar pedra neles? Não. Se fosse assim, então, Jesus ia jogar pedra em nós também, porque nós não somos dignos de salvação. Então, não sou eu, nem é nenhum de nós que vai, então, reprovar um desses dirigentes que estão acima de nós. Então, devemos tomar o devido cuidado no nosso respeito.
Mas, Perseguição de Nero. isso, de Nero. De Nero. Então, sempre lembrando, então, que eu vou obedecer aos meus superiores, vou obedecer aos aqueles que estão em eminência, desde que eles não façam aquilo que vai contra a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, aquilo que eles estiveram praticando, eu não tenho nenhum dever, nenhuma obrigação de obedecê-los. Porque a palavra de Deus está acima de todo e qualquer rei, potestade, governo, nação. A palavra de Deus está acima de todos eles. Que Deus nos abençoe e que possamos, então, ter aprendido um pouco mais nos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. E eu sempre digo, principalmente no nosso local de trabalho, porque nós passamos de 8 a mais horas, 8, 10 horas, diariamente com essas pessoas. E que eles vejam em nós o amor de Cristo. Não é o amor do Roberto, não, porque o Roberto não tem amor nenhum para dar. Muito pelo contrário, não? Então, o amor incondicional é o amor de Cristo. E este amor devemos refletir no nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Amém. Que têm perseverado em estar conosco. Isso nos incentiva e nos ajuda a continuarmos na obra do Senhor. Deus Amém. Vos abençoe. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela saúde de cada um desses teus filhos. Não somente de cada um desses que nos veem, que nos ouvem, mas dos familiares de cada um. Ó Pai amado, as tuas bênçãos possam repousar em cada uma dessas vidas e eles possam testemunhar que Cristo Jesus é o Senhor. É aquele que tudo pode e tudo faz em favor dos teus filhos, ó Deus soberano. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. E te pedimos a tua presença santa em mais uma semana, abençoando cada lar, cada família, no precioso santo nome de Cristo Jesus, desde o mais novo ao mais idoso. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos guarde, vos abençoe, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, amém. Nosso Senhor. Amém. Muito grato, amados.